Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos agradecendo primeiramente ao Centro Espírita Mansão da Esperança pela oportunidade de estarmos aqui neste comecinho de ano para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. E aproveitamos também para desejar um ano repleto de paz, saúde e de muitas oportunidades para todos nós. E esses desejos de realização têm tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o poder da fé. Antes de iniciarmos, nós convidamos todos a fazermos uma pequena oração para que possamos nos conectar com Jesus, com os amigos espirituais, para que eles nos ajudem também nas nossas reflexões. Então, aqueles que desejarem, vamos fechando os nossos olhos, relaxando nosso corpo físico, liberando as tensões, também tranquilizando a nossa mente, o nosso coração e trazendo a nossa atenção para o momento presente. Vamos nos ligando ao nosso anjo guardião, agradecendo a este amigo por todo o amparo, pela sua dedicação, por nos intuir sempre para o bem. Com este amigo, nós vamos nos dirigindo a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos recebe em seu colo materno como crianças espirituais que ainda somos, e pedimos essa mãe amorosa que retire dos nossos corações o peso de toda e qualquer preocupação ou de todo e qualquer sentimento mais denso que ainda possamos trazer em nós, como tristeza, mágoa, e que nós possamos substituir esses sentimentos por fé, esperança, por tranquilidade. E assim, mais leves, nós vamos nos dirigindo a Jesus, nosso Mestre querido, que nos envolve na luz do seu Evangelho, iluminando nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender tudo aquilo que Ele nos trouxe. Com Jesus, nos dirigimos a Deus, nosso Pai, através da prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O nosso tema de hoje está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas. E esse capítulo é inteirinho dedicado a essa palavra que é pequenininha, mas que tem um potencial muito grande, como nós podemos ver logo no comecinho, na passagem do grão de mostarda. Um homem foi até Jesus e pediu que ele curasse o seu filho, que era lunático, porque às vezes caía no fogo, às vezes na água. E ele já tinha levado o seu filho aos discípulos, mas eles não o puderam curar. Então Jesus pediu que o trouxessem e retirou dele o obsessor, na verdade, que o dominava, e o rapaz ficou curado. Vendo isso, os discípulos perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos fazer isso? E Jesus diz: é por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus usava muito de parábolas, de figuras de linguagem, de comparações para explicar conceitos espirituais. Neste caso, ele compara a fé a um grão de mostarda, que os homens da época conheciam. Eles sabiam que o grão de mostarda era uma semente muito pequenininha e que dava uma árvore grande. E se a gente pensar, olha que interessante, uma semente pequena contém o potencial de se tornar uma árvore. E se a gente pensar além, que esta árvore traz novas sementes que vão gerar novas árvores, que gerarão novas sementes, então isso significa que um grão de mostarda ele tem o potencial de gerar uma plantação inteira.
Não é maravilhoso isso? E assim é a nossa fé. Todos nós temos em nós a semente da fé. Ela é inata no ser humano, só que nós precisamos desenvolver. E como semente, ela precisa ser cultivada para crescer, para se desenvolver. Isso é feito através da nossa vontade ativa. Bom, e as montanhas, o que são? As montanhas também são uma comparação. Elas não são montanhas físicas, né? Porque já pensou se todo mundo, de repente, resolvesse trazer o Corcovado com Cristo Redentor para ficar perto da nossa janela, a gente já teria destruído o mundo, né? Porque esse morro não ia parar em lugar nenhum. Bom, mas brincadeiras à parte, as montanhas que Jesus se refere são as dificuldades que surgem no nosso caminho, que nos impedem de prosseguir. Então, são as situações e as pessoas difíceis, são os problemas financeiros, as doenças, problemas de relacionamento. Mas, fora isso, existem também as montanhas internas, que são o nosso próprio orgulho, o egoísmo, a inveja, a vaidade, o ciúme, né? Quantas vezes a gente deixa de caminhar na nossa vida porque estamos carregando o peso de uma mágoa lá do passado e de carregar, isso vai se tornando cada vez mais pesado e chega uma hora a gente para, né? A nossa vida para. Só que o tempo não para, o tempo passa e parece que nada mais acontece, nós ficamos estacionados na vida por conta disso. Bom, e o que então é a fé? A fé é uma força, é uma energia que nos move, é aquilo que nos faz buscar recursos para superarmos um obstáculo, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Ter fé, então, muitas vezes quando a gente pergunta, o que é ter fé? Muitos de nós falamos, né? Ter fé é acreditar, é ter esperança. Mas ter fé não é só acreditar, não é só ter esperança. É mais do que isso. Ter fé é ter convicção, ter certeza, ter confiança. Na verdade, é saber, por exemplo, saber que Deus nunca nos desampara. Esse capítulo, ele nos traz muitas reflexões sobre as diversas características da fé verdadeira. Isso é interessante para que a gente possa refletir sobre a nossa própria fé, como anda a nossa própria fé. Por exemplo, a nossa fé é robusta ou é vacilante? A fé robusta é aquela que se mantém firme mesmo diante das dificuldades, ela não esmorece, né? Ela nos dá perseverança para continuarmos apesar das dificuldades. Já a fé vacilante traz medo, insegurança, hesitação, e às vezes a gente deixa de fazer as coisas, muitas vezes porque a gente não acredita naquilo simplesmente. Então, a gente não se move em direção e aí as coisas realmente não acontecem, as soluções não vêm, né? E como que a gente pode falar sobre fé depois de 2 anos de uma pandemia que ninguém esperava e que mexeu tanto com a vida da gente, né? Como é que nós lidamos com esses desafios, né? Com os desafios desse período? Nós nos desanimamos, nos sentimos revoltados, achamos que Deus nos esqueceu, ou então nós confiamos porque sabemos que Deus está no comando, apesar de tudo, e que deve haver aí alguma coisa para nós aprendermos com essa situação. Esse entendimento, ele nos dá mais calma diante das dificuldades, sendo que a calma também é uma das características da fé verdadeira. Bom, então, diante de um problema, que é aquela montanhona, né, gigante, se nós ficarmos simplesmente olhando para essa montanha, ela parece ainda maior e a gente se sente mais impotente. A fé nos ajuda a tirarmos o foco do problema e a colocarmos esse foco na busca da solução. Então, ao invés de ficarmos olhando para a montanha, a gente passa a olhar para os lados também, para o horizonte, e percebe que não existe só a montanha, há mais coisas. E aí, de repente,
Pode ser que seja muito difícil subir uma montanha íngreme, mas a gente descobre que a gente pode contornar essa montanha e também chegar do outro lado, né? Então, a fé, ela nos ajuda a buscar soluções, nos faz ir atrás das coisas que nós queremos realizar, que precisamos realizar. Bom, e diante desse problema, a fé, ela não nos torna imunes às dificuldades, né? Não significa que, porque temos fé não vamos ter dificuldades. Sim, as dificuldades fazem parte da nossa vida, do nosso aprendizado, não como um castigo, não, mas justamente para nos ensinar alguma coisa que nós precisamos aprender, né? Tanto que trazemos de antes ou de agora mesmo, mas é algo que vai nos fazer crescer, porque nós crescemos através dos desafios, né? Quando nos desafiamos, quando está tudo muito fácil e a gente se acomoda, a gente não cresce. Como será que nós estamos agindo com relação a isso, às coisas que nós queremos? A nossa fé é ativa ou a gente fica aguardando, esperando cair do céu a resposta daquelas questões que vão cair na prova que a gente vai fazer? Ou então a gente espera que o emprego venha lá bater a nossa porta, ou que apareça uma poção mágica que faça a gente emagrecer, né? Tudo isso implica em trabalho diário, em esforço, em perseverança. E a gente não deve desanimar diante dos primeiros obstáculos, né? Quando a gente vê um atleta vencer uma maratona, será que ele teve fé? Sim, ele teve, porque ele confiou, ele acreditou que era possível. E foi a fé que fez ele ganhar? Não só a fé. Ela serviu de estímulo para que ele buscasse os recursos necessários para atingir esse resultado. Então, o que ele fez? Ele treinou diariamente, ele cuidou muito da alimentação, ele abriu mão de muita coisa para conseguir isso. O Evangelho nos fala ainda da diferença entre a fé cega e a fé raciocinada, que tem muito a ver com o porquê nós acreditamos. A fé cega é aquela que simplesmente aceita tudo sem questionar. Só que ela, por isso, tem a sua base muito fraca e ela desmorona quando ela é desafiada pela razão. Já a fé raciocinada, ela se baseia em fatos, em lógica, né? Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio para que a gente utilize, para que a gente faça escolhas, para que a gente reflita a respeito, né? E aí, uma fé que é obtida a partir de uma reflexão, dessa compreensão, ela se torna mais sólida, porque a sua base é sólida. Diante das dificuldades, ela não desmorona, ela permanece. Porque a gente acredita, mas sabe por que acredita naquilo. Faz sentido. Bom, nós temos ainda a fé humana e a fé divina. A fé humana tem a ver com a confiança que nós temos na nossa própria capacidade para realizarmos as coisas. E a fé divina tem a ver com a nossa confiança na sabedoria de Deus, né? Sabemos que Deus está fazendo sempre o melhor, mesmo que às vezes a gente não entenda. Então, se tivermos a consciência do poder da fé como uma alavanca de realização que é acionada, impulsionada pela nossa vontade, nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas. Jesus mesmo nos disse assim, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele estava se referindo a esse poder interior que nós também temos, mas precisamos desenvolver. Ele sempre falava, a tua fé te curou. Ele nunca dizia, a minha fé te curou. Não, é a tua fé que te curou. Chamando a atenção para dizer que depende de nós, é o que vai dentro do nosso coração, é o que nós estamos buscando que nos move. É o buscar e achareis.
Ah, então a gente pode até pensar como é que anda a nossa fé em nós mesmos. Estamos confiando na nossa capacidade ou então nós estamos nos colocando numa posição de vítimas? Ah, a gente não pode fazer nada nessa situação, por isso eu sofro tanto. Precisamos pensar a esse respeito. Tem uma frase interessante de Henry Ford que ele diz que se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. De outra forma, tem eu não me lembro, não me recordo a autoria, mas diz assim que se você acha que pode, você já deu o primeiro passo. Se você acha que não pode, você já deu o último, né? Que de certa forma também remete a essa questão. Tudo depende daquilo que a gente acredita. Bom, a fé, o Evangelho nos fala que também não pode ser prescrita, né? A gente não vai no médico lá, ele recomenda, embora recomendo fé, né? E ele não dá uma receita para a gente ir lá na farmácia comprar. Seria fácil, né? Não, mas a fé nós a temos, como a gente já falou, só que precisamos exercitá-la. Quando a gente quer fortalecer o nosso corpo físico, a gente faz exercício, a gente cuida da alimentação e a fé também. Nós precisamos exercitá-la, nós precisamos fortalecê-la, fortalecer a confiança que nós temos em Deus e em nós mesmos. E a confiança que é base desse relacionamento. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco, né? E como nós nos relacionamos? Através do diálogo. O diálogo com Deus a gente faz através de uma oração sincera. E o diálogo que nós temos conosco mesmo, é aquele diálogo interno que toda hora, praticamente, se a gente reparar, nós estamos conversando com a gente mesmo. Né? O que é que nós dizemos para nós mesmos? Além de falar num diálogo, é necessário também ouvir o que o outro está dizendo. Então precisamos estar atentos. Deus não vai nos falar em voz direta as suas orientações, mas ele se manifesta através dos acontecimentos. É um livro que nós estamos lendo, é alguém que a gente encontra e começa a conversar, é uma placa, um cartaz que a gente vê na rua. Né? São mensagens que nos vêm, mas a gente precisa estar atento para compreender essas mensagens. Né? Isso me lembra uma história interessante sobre fé, que é interessante para a gente refletir, que diz assim, que havia um barco que naufragou e houve um sobrevivente, porque esse homem ele foi levado pelas águas até uma pequena ilha deserta. E lá, quando ele se deu conta, ele agradeceu a Deus por estar vivo, apesar do acidente, mas ele orava muito, pedia bastante, porque para que ele o tirasse dessa situação, porque ele precisava batalhar muito, lutar muito para continuar sobrevivendo naquela ilha. Ele até conseguiu construir uma cabana, daí ele se protegia do sol, da chuva, dos animais. E um dia ele saiu para procurar a comida. Quando ele voltou, a cabana estava pegando fogo. Ele ficou desesperado. Ele falou: Meu Deus, por que o Senhor me tirou a única coisa que eu tinha aqui? Ele começou a chorar, se lamentar e acabou dormindo ao relento. De manhã, ele acordou com um barulho e quando ele olhou, era um barco que tinha vindo resgatá-lo. Aí ele ficou muito feliz e ele perguntou: Nossa, como que vocês me acharam aqui? Aí os homens que estavam no barco falaram assim: É que nós navegamos até aqui porque vimos o seu sinal de fumaça. Então olha como Deus age na nossa vida. Às vezes a gente não entende o porquê das coisas. Às vezes a gente só vai entender lá na frente, né? Mas a gente precisa ter essa certeza de que nós não estamos desamparados. Por mais que a gente não entenda uma situação, vamos fazer a nossa parte e confiar, porque Deus sempre faz a parte dele e é sempre a melhor parte.
Bom, então, voltando assim a nossa fala do início, quando lembramos do ano novo, a gente só queria dizer que nós não precisamos esperar o dia 1º de janeiro para tomar novas decisões, fazer planejamentos, mudar, fazer novas escolhas para ter novos resultados. Porque o ano novo, na verdade, ele começa agora, ele começa no instante em que nós decidimos usar o nosso livre-arbítrio para fazer melhores escolhas, para trazer novos resultados. E confiar que se nós estamos fazendo a nossa parte e que mesmo assim a coisa parece que não está acontecendo, confiemos que Deus está cuidando da parte dele. Muitas vezes, o nosso Pai ele não nos dá aquilo que nós pedimos, mas Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então, confiemos na sabedoria divina. E agora nós convidamos todos, mais uma vez, a fecharmos os nossos olhos, para vibrarmos, para buscarmos o que temos de melhor no nosso coração, nossos melhores sentimentos e pensamentos, para vibrarmos em benefício de todos os nossos irmãos de humanidade, que assim como nós, também estão aprendendo o caminho do bem. Vibramos por todos aqueles que sofrem, por quaisquer tipo de sofrimento. Vibramos para que os doentes possam receber, se possível, a cura, se possível, um lenitivo para suas dores. Vibramos por aqueles que estão sofrendo com as perdas de entes queridos, perda de empregos, términos de relacionamento, para que recebam consolação e esperança. Vibramos por todos os lares, por todas as famílias, como benditas oportunidades de aprendizado para o nosso espírito. Vibramos por nós mesmos, para que possamos fortalecer a cada dia a nossa fé, para que possamos fortalecer também a nossa coragem para seguirmos sempre em frente, seguindo os passos de Jesus. E assim, que a paz do Mestre permaneça sempre em nossos corações. Obrigada.